Obrigado, Jesus. Marcos capítulo 11. E Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, está assim: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Avistando ao longo uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então repreendeu: Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Verso 15. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam bombas. Verso 16. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. Verso 17. E os ademoestava, exclamando: Não está escrito? A minha casa, repete comigo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, contudo, atendes transformado em covil de ladrões. Amém, não? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Cria em mim um coração puro. Irmãos, quando a gente lê essa palavra, a gente vai falar assim: mas a gente não está comercializando dentro do templo, dentro da casa do Senhor, na igreja. Mas o que o Senhor quer que a gente entenda é que nós hoje somos a igreja, nós hoje somos a casa de oração, nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Quando a palavra fala, o salmista fala em Salmo 51, versículo 10: Cria em mim um coração puro, porque nós estamos transformando a nossa casa, repete comigo, a nossa casa, que é o meu corpo, em covil de ladrões. Irmãos, como que isso tem acontecido na nossa geração, nos nossos dias? Muitas das vezes a gente pode estar triste, pode estar abatido, pode estar chateado, pode estar magoado, pode estar passando por muitas situações, mas a gente não deixa de pegar esse aparelho na mão. E através desse aparelho a gente ouve, a gente vê muitas coisas, sim ou não? Sim. Muitas coisas. E a gente acaba transformando a nossa casa, que é o nosso corpo, num covil de ladrão. É onde os espíritos, demônios, acabam roubando de dentro de nós. O quê? A fé, a esperança, o amor, o chamado, o propósito, a alegria, a paz, a cura. Ele rouba tudo isso de dentro de nós. Repete comigo: ó Senhor, cria em mim um coração puro. Aleluia, Jesus. Cria em mim um coração puro. Irmãos, e quando o inimigo ele já sabe como trabalhar. Obrigado, Jesus. A palavra fala que a semente é a palavra de Deus. Então chega o diabo e tira. Obrigado, abre comigo em Lucas, por favor. Lucas, o capítulo 8, Lucas, o capítulo 8, o verso 11 está assim: Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. O verso 12: As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem. Mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles. Aleluia, Jesus. É por isso que muitas pessoas até vêm na igreja, até recebem a palavra, até recebem o direcionamento, mas chega o diabo para tirar. Por quê? Para que não venham a crer e não sejam salvos. Então o trabalho do maligno é transformar a nossa casa, que é o nosso corpo, num covil de ladrão. Ele fala assim: eu vou arrancar, eu vou entrar e vou arrancar essa palavra do coração. Aleluia, Jesus. É onde a gente não vê as coisas frutificar, a gente às vezes não vê as coisas caminhar da maneira que é para acontecer. Porque nós mesmos não estamos praticando a palavra. Que parte? A Bíblia fala assim: vigia e depois ora. Nós não estamos muitas das vezes vigiando para que a gente possa estar orando. E quando a gente abre uma brecha, irmão, essa brecha ela é o suficiente para que Satanás entre e arranque a palavra. Porque
Porque todas as coisas foi gerado e foi feito através da palavra. A Bíblia já deixa bem claro sobre isso em Hebreus capítulo 11. Todas as coisas foram feitas através da palavra. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Obrigado, Jesus. Como que nós temos caminhado e vivido? Se a gente não vigiar, meu irmão, infelizmente, obrigado, Jesus, o inimigo vai arrancar, e ele arranca. Porque o máximo de pessoa que ele puder levar aqui para ele, não há chance mais. Mas para a gente sim, se a gente se arrepender, entregar nossa vida a Cristo Jesus. Só que muitas das vezes a gente como crente, irmãos, temos agido de uma forma que tem faltado algo dentro de nós. Porque o inimigo tem roubado esse algo que tem faltado, que são as escrituras sagradas, que são a palavra de Deus. A gente passa por situações, por problemas, dificuldades, vários tipos de circunstâncias a gente vive e a gente passa, justamente para que a gente possa manifestar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus. E o nome do Senhor vai ser honrado e vai ser glorificado. Abra sua Bíblia também comigo, em Mateus capítulo 12. Obrigado, Jesus. Em Mateus capítulo 12, verso 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, preste atenção. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então ele disse para ele mesmo: voltarei para a minha casa, de onde saí. E retornando, a encontra a casa desocupada, ou depende da sua tradução, vazia. Esse é o propósito, irmãos, que o inimigo quer fazer. Não, mas eu já estou em Deus, eu sou crente. Mas se você não tem vigiado, você está transformando a sua casa num covil de ladrão. Ele arranca. E quando ele consegue arrancar tudo isso dentro de você, porque você não está se fortalecendo no Senhor, ele consegue retornar novamente. É o que ele quer fazer. É onde vem aqueles pensamentos, como veio desse povo também, que estava caminhando ali no deserto. Veio o pensamento do quê? De voltar para o Egito. De voltar para trás, de retornar, de parar. É onde esse espírito ele quer retornar para essa casa. Aí ele começa com dardos, com setas inflamadas na mente, para que ele tenha força para retornar para essa casa. Aleluia, Jesus. Porque se você não alimentar o Espírito Santo de Deus, irmão, você vai afastando ele de perto de você. Porque devido ao nosso comportamento, às nossas ações, ou a gente aproxima o céu para dentro de nós, ou a gente afasta o céu de perto de nós. Aleluia, Jesus. O inimigo está querendo trabalhar dessa forma, dessa maneira. Obrigado, Jesus. E nós temos que vigiar. Nós temos que nos manter na vigilância. Obrigado, Jesus. Porque Ele é tudo. Cabe nós, cabe a mim e cabe a você se posicionar para que isso não venha acontecer mais e para que a gente possa fortalecer o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O próprio salmista falou assim: não afaste de mim da tua presença, não afaste o teu Espírito de mim. Obrigado, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Varrida e arrumada. Ou seja, pode estar até varrida e arrumada exteriormente falando, mas como é que está o interior? Como é que anda o nosso interior? Varrida e arrumada nós podemos até estar como crente. Mas como é que está o interior? Como é que está dentro de nós? Obrigado, Jesus. Eu só quero nos despertar, irmãos, para que a gente venha entender e compreender aquilo que Ele já falou. E nós falamos sobre isso constantemente aqui. Não é contra a carne nem o sangue a nossa luta. É contra principado e potestade. A gente não vê. E pela gente não ver, irmãos, é que o inimigo vem trabalhando fortemente naquilo que a gente não está vendo. Mas temos o discernimento do Espírito. Sentimos, aí cabe a mim, cabe a você se posicionar mediante a Escritura Sagrada. Verso 45. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 15.
Obrigado, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 45 está assim: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito, repete comigo, foi feito alma vivente. O último Adão, repete comigo, o último Adão, no entanto, é espírito, vivificante. Oh, Jesus. Assim não foi o espiritual, presta atenção, assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Irmãos, é algo muito forte sobre essa palavra que o Senhor tem falado comigo constantemente a respeito disso. Obrigado, Jesus. Porque é uma forma que o inimigo quer trabalhar. Obrigado, Jesus. É uma forma que o inimigo quer trabalhar justamente para nos prender nos primeiros Adão. O primeiro Adão é assim, ele errou, ele falhou, ele pecou e ele não assumiu, mas ele falou assim, a culpa foi de Eva. Depois, quando Deus chega em Eva, fala assim, mas a culpa foi da serpente. Aleluia, Jesus. É por isso que o inimigo quer trabalhar para que a gente fique preso no primeiro Adão. Porque você pode ver, irmãos, que a culpa é sempre de alguém. É sempre de alguém. Ou é da igreja, a igreja física é mesmo quatro paredes, ou é dos irmãos, né? Ou é do templo, porque não está acontecendo, ou é do governo. A culpa, a gente sempre tenta achar alguma situação. Obrigado, Jesus. É onde o inimigo quer nos prender nessa situação, nessa circunstância. Mas o segundo Adão, que é Cristo, obrigado, Jesus. O segundo Adão, que é Cristo, que é o espiritual. Aonde a gente tem que permanecer. É por isso que o Senhor fala assim, permaneça em mim, no meu espírito. Não vive sobre a alma, mas vive no espírito. Obrigado, Jesus. Esse foi até a cruz e falou, entrega o meu espírito a ti, está consumado. Esse foi até o final, não jogou a culpa em ninguém. Esse foi até o fim. E falou para o Pai, está consumado. Aleluia, Jesus. E se nós permanecemos em Cristo, irmão, se nós permanecemos em Cristo, foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, como a gente louvou e adorou aqui, eu tenho a marca da promessa. Essa marca da promessa é o Espírito Santo de Deus. Só que ele precisa ser alimentado no nosso corpo físico. E não é o alimento físico, é a palavra, é jejum, é oração, consagração, adoração ao Senhor. Nós precisamos alimentar ele dentro de nós. Assim como os demônios também querem, quando a gente estava no mundo, no Egito, eles também querem ser alimentados. Bebida, droga, prostituição, todas essas coisas alimentam os espíritos, alimentam os demônios. E da mesma forma nós temos que alimentar o Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente não pode permitir que a nossa casa ela se torne um covil de ladrões. Aleluia, Jesus. Nós temos que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra, é suportar. Nós vamos passar por processos, irmãos. Obrigado, Jesus. Que o próprio Cristo também passou. Abre comigo em Mateus, novamente, capítulo 28. Tu és bendito, Rei da Glória. Em Mateus, capítulo 27, perdão. Em Mateus, capítulo 27. Obrigado, Jesus, tu és bendito. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45 está assim: então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, presta atenção que saiu da boca de Jesus. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, Jesus falou, por que me abandonaste?
Jesus também estava ali na cruz e falou: por que me abandonaste? Ele pergunta para o Pai: por que me abandonaste? Obrigado, Jesus. E muitas das vezes nós vamos caminhar, irmãos, e a impressão que dá é como se o Senhor tivesse nos abandonado. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não? Sim. A impressão que dá é essa. Mas Jesus, ele sabia, ele tinha consciência que o Pai não estava abandonando, mas ele precisava cumprir até o fim o chamado, o propósito. Como eu e você precisamos cumprir até o fim o chamado e o propósito. O Senhor não nos abandonou, mas é preciso que a gente beba daquele cálice. Nós precisamos beber daquele cálice. Obrigado, Jesus. E nenhum cálice é igual ao outro, irmãos. Às vezes a dor, o sofrimento, a situação que você está passando, você fala assim: nossa, para mim isso é demais, eu não estou suportando. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que o Senhor não vai dar algo que a gente não possa suportar, que a gente não possa aguentar. Obrigado, Jesus. Jesus também passou por essa fase, também passou por esse momento. Por que me abandonaste? Obrigado, Jesus. Nós falamos de Jesus como um homem aqui na terra, caminhando, cumprindo o propósito, o chamado. Jesus também chorou, Jesus também passou por situações, mas Jesus não permitiu que aquela circunstância ou situação atrapalhasse o propósito, atrapalhasse o chamado que Jesus veio para essa terra. Muitas das vezes nós mesmos temos orientado, irmãos, nem orientado muitas das vezes, né? Porque a gente já cresceu às vezes sem aquela instrução, sem aquele direcionamento. Mas mediante a gente vai ler a palavra, a gente vai entender, irmão, a gente já tem que falar com os nossos filhos. Porque eles falam assim: nossa, mas o que será que eu vou ser, né, quando eu crescer? Não, já tem que ensinar os nossos filhos, tipo assim, ora e apresenta para Deus qual que é o propósito que Ele tem para você aqui nessa terra. O porquê que você está aqui, qual que é o teu chamado. Porque, irmão, a gente pode caminhar por muitos caminhos, a gente pode fazer muitas coisas. Obrigado, Jesus. Mas enquanto a gente está fazendo essas outras coisas, muitas das vezes a gente era para estar cumprindo o chamado e o propósito, só que a gente ainda está perdido. A gente está perdido, a gente muitas das vezes não sabe o que fazer, não sabe como se posicionar. Porque não temos buscado em Cristo, não temos buscado no Senhor a vontade dEle, o querer dEle para a gente aqui nessa terra. E todos nós viemos aqui para essa terra com um chamado, com um propósito. Não viemos à toa, todos viemos com um chamado. Aleluia, Jesus. Todos nós viemos com um chamado, com um propósito. E nós temos que cumprir até o fim. Obrigado, Jesus. O que eu só quero chamar a atenção para a igreja hoje é que nós viemos entender, irmãos, que os espíritos malignos estão movendo do mundo espiritual de uma força forte. De uma força muito forte, uma atmosfera muito forte. Para quê? Para roubar tudo aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. Dentro da igreja, da própria igreja. Obrigado, Jesus. Dentro da própria igreja. Abre comigo em Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Acompanhe comigo, por favor. Josué capítulo 9. O verso primeiro está assim: ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, entre as planícies costeiras e as montanhas, e em todo o litoral do mar grande até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, aveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Eles se ajuntaram para combater. Presta atenção, a Bíblia não fala que aquele espírito maligno ele quer voltar e chamar mais certo espírito pior? Sim. Eles se uniram para atacar Josué, o povo de Israel. Obrigado, Jesus. Contudo, quanto os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento de que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram
um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Presta atenção, agindo de astúcia para enganar. É dessa forma e é dessa maneira que o inimigo está trabalhando. É dessa forma, é dessa maneira. Não é massagear, irmãos. É verdadeiramente, nós temos que colocar nossa vida diante do altar, porque senão a gente vai tornar nossa vida um covil de ladrão. O nosso corpo acaba se tornando um covil de ladrão. É verdadeiramente colocar nossa vida no altar. O que tiver que renunciar, renuncia, mas caminha para que você alcance a vida eterna. Obrigado, Jesus. Então não temos que, não dá para ficar bajulando, não. Até porque isso não é da parte do Senhor. Nós temos que nos corrigir, limpar nossas vestes, nos consertar diante do altar e caminhar com Cristo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal, e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Olha a astúcia, irmãos. Ele estava falando a verdade ou falando a mentira? Mentira. Mentira. Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Presta atenção, somos teus servos. Entretanto Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé, o teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis amorreus, que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Baza, que reinava em Astarote. Então os nossos anciões e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Esses odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas, devido à longa jornada. Verso 14. Israel decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram, repete comigo, entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Aconteceu uma situação no físico, no natural, sim ou não? Sim. Mas só que quem que estava tramando no espiritual? Os demônios, Satanás. Esses homens vieram no físico representando Satanás. E Satanás falou assim: eu sou estrategista, eu sei como vocês vão abordar eles, porque ele também conhece a palavra. Ele falou para Jesus, citou um salmo, citou um versículo que está em Salmo 91. Atira-te daqui, ó. Os anjos vão vir para te salvar, não vai acontecer nada com você. Você não vai te machucar. Irmãos, ele agiu com astúcia. Então ele trabalhou com os cavalinhos dele aqui na terra e falou assim: ó, chega dessa forma lá. Chega dessa forma lá. Que vocês vão conseguir se infiltrar. Que vocês vão conseguir entrar. E é dessa forma que o inimigo tem feito. É dessa forma que o inimigo tem trabalhado. Obrigado, Jesus. É dessa forma, irmãos.
E se a gente não vigiar, a gente faz um pacto com ele sem perceber. Sem perceber. Nós estamos fazendo um pacto com o inimigo. Aleluia, Jesus. Aconteceu algo no físico, no natural, mas estava movendo tudo no espiritual. O Senhor está alertando a igreja dele: vigia. Vigia. Se prepara para mim. Se prepara para o noivo. Aleluia, Jesus. Vamos ter azeite sobrando, para que a gente possa entrar quando o noivo vem. Obrigado, Jesus. Irmão, vamos nos manter na vigilância. Obrigado. Vamos nos manter na vigilância. Obrigado. Você precisa ser sincero com você mesmo. Se você percebeu que você tem algo para corrigir, não fique se massageando, porque aqui tem muita coisa também que nos massageia. Tem muitas mensaginhas que nos massageiam. E tipo, se você não se consertar, você vai ficar. Essa mensagem não vai edificar a sua vida. Ela não vai edificar a sua vida. O Senhor deixa bem claro sobre isso. Mas o Senhor não é amor. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça. Obrigado, Jesus. E o Senhor dá todas as recomendações. É por isso que a Bíblia fala em Gálatas: há uma luta entre a carne e o espírito. Um se opõe ao outro. Há uma luta, há uma guerra, há uma batalha. Obrigado, Jesus. Entre a carne e o espírito. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. O Senhor tem falado algo comigo. Eu falei: Senhor, isso é a mais pura verdade. Ele falou assim: filho, deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas pessoas que estão se levantando. Ele falou assim: fraca. Ele falou assim: mas muitas das vezes a culpa é de vocês mesmos. Ele falou assim: porque é que nem um filho, quando você está criando aquele filho, e você, qualquer coisa que acontece com ele, você já abraça. Não pode levar um tombinho, não pode acontecer nada, você já abraça. Ele falou assim: isso você está fazendo quando ele crescer. Você não está formando uma estrutura forte dentro dele na rocha. Ele falou assim: porque quando chegar o dia que você não tiver, ele não vai aguentar suportar situações, dificuldades. E a mesma coisa acontece com a igreja. A gente vem e fica massageando. Fica massageando a igreja, massageando a igreja, massageando a igreja, irmãos. A gente não cresce um exército forte em Cristo Jesus. Quando chega na hora do aperto, do arroxo, a gente entrega, a gente nega. Obrigado, Jesus. Então nós temos que levantar uma igreja forte, com um alimento forte, sólido, para que a gente venha entrar pela porta. Ela é estreita, mas é vida eterna. Ela é estreita, mas é vida eterna. Obrigado, Jesus, tu és bendito. E Satanás está trabalhando. Satanás está trabalhando muito forte. Nós temos que ficar na vigilância, porque a astúcia, algo acontece no físico, mas no espiritual já está acontecendo. Ele já está se movendo. Obrigado, Jesus, tu és bendito, Rei da Glória. Não consultaram o Senhor. Verso 15. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida. E os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Verso 16. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho e que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Se a gente descobrir e ainda der tempo, irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas muitas vezes a gente pode descobrir, às vezes não pode ser que não haja tempo mais. Pode ser que não haja tempo mais. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E a cidade dos heveus eram Gibeon, Quefira, Beorote e Kiriat Jearim. Verso 18. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra os seus líderes. Então os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhe juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhe faremos: permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. Amém? Não, glória a Deus.
Obrigado, Jesus. Irmãos, nesse culto, nessa reunião que o Senhor quer falar conosco, obrigado, Jesus, é que a gente venha reforçar a nossa vigilância. Reforce a nossa vigilância. Se examine não somente no dia da ceia, se examine todos os dias. Se examine você mesmo, a si mesmo. Ninguém precisa falar nada para você. Você mesmo precisa se examinar. Obrigado, Jesus. Porque uma coisa, irmãos, a qual a palavra do Senhor nos ensina, uma coisa é você orar, outra coisa é você passar tempo na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Nós podemos orar todos os dias, mas passar tempo na presença dele, porque quando a gente vai orar, a gente vai para descarregar, a gente vai para nós falar. Mas quando você vai para passar tempo na presença de Deus, você não vai apenas para falar, mas você vai para ouvir de Deus. Você vai para ouvir dele. Obrigado, Jesus. É por isso dessa importância do nosso relacionamento, ter uma intimidade com o Senhor. Não somente falar, mas o Senhor ministrar e depositar em nós. Obrigado, Jesus. Para que a gente possa permanecer no Espírito, no segundo Adão. E não no primeiro Adão, que foi feito alma vivente, aonde a gente só fica preso nas circunstâncias naturais, terrenas. E essas coisas parecem, irmãos, que vêm com uma força para nos prender fortemente. Parece que os compromissos cada vez mais e mais, eles vão se apertando só para a gente ficar nessa dimensão, para que a gente não venha olhar para o alto. E Jesus falou assim, não buscar as coisas terrenas, mas buscar as coisas do alto, os objetivos do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. A vida de você está escondida em mim. Aleluia, Jesus. Temos que redobrar a nossa vigilância. Obrigado, Jesus. E nos examinar todos os dias. Às vezes a pessoa fala assim, não, obrigado, Jesus. Eu não sento na mesa dos demônios. A Bíblia fala sobre isso lá em Coríntios. Sentar na mesa de Deus e sentar na mesa dos demônios. Irmãos, mas sem a gente perceber, tem hora que através desse aparelho a gente senta na mesa dos demônios. A gente senta na mesa dos demônios. Isso é uma ferramenta muito poderosa sim para a gente evangelizar, alcançar muitas pessoas. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas também é uma ferramenta forte. Se a gente não vigiar, o inimigo leva a gente para outros rumos. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que a gente entenda, irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. E que isso fica bem claro para nós. Essa ferramenta é uma ferramenta muito forte para ambos os lados. Pode ser celestial, mas também pode ser maligna. Obrigado, Jesus. Vamos nos despertar. Vamos despertar. Despertar. A palavra que o Senhor quer para a gente hoje é despertar. Obrigado, Jesus. A gente despertar. Para que a gente não permita que a nossa casa se torne um covil de ladrões. Para que a gente tenha força para permanecer em Cristo. Seja como Pedro e João. Estava vindo da sua casa. Viu que não pedindo esmola na frente do portão formoso. Aleluia, Jesus. Na frente. Pediu esmola para Pedro e para João. Ele falou assim, olha para nós, não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Para que a gente venha da nossa casa, já como? Levanta e anda em nome de Jesus. Eu já venho num gás. Obrigado. Por quê? Porque eu tenho uma vida com o Senhor, tenho um relacionamento com o Senhor. Obrigado, Jesus. Eu vou ir para receber mais uma porção da parte de Deus, uma profecia, uma palavra, algo que vai ser ministrado que eu vou tomar posse. Obrigado, Jesus. E que vai fazer a diferença sobre a minha vida. Eu vou estar com meus irmãos em comunhão, adorando ao Criador dos céus e da terra. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Vamos nos manter, irmãos, na vigilância. Obrigado, Jesus. Para que o inimigo não venha roubar o que o Senhor já depositou dentro de nós mesmos, falando como igreja. Porque a pessoa que já está no mundo, irmãos, o inimigo já roubou tudo. O inimigo já está trabalhando na vida dessa pessoa. Obrigado, Jesus. Até ela vir para Cristo. Mas nós que estamos dentro da igreja, se a gente não redobrar a vigilância, o inimigo vem e rouba, porque ele quer voltar a fazer moradia. Porque um dia ele já fez parte do meu corpo e parte do seu corpo. E já fez parte da minha vida e parte da sua vida. Hoje não faz mais. Mas se a gente não vigiar, ele quer voltar para fazer de novo. Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu peço que você repete mais uma vez comigo assim. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cria em mim. Cria em mim. Um coração puro. Cria em mim. Um coração puro. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra, por essa postura.